Imagina essa situação. Você tá no shopping e do nada, sem motivo nenhum, você cai. Você tropeça e todo mundo olha pra você. Você tá no chão e vê todos aqueles olhos julgadores, te julgando, vendo quão ridículo você é, passando vergonha na frente dos outros. Você vê umas mulheres olhando pra você e rindo. E agora você vai virar um motivo de piada para todo mundo na sua cidade. O cara que caiu no shopping e sua vida social já era. E agora é game over para você. Bom, isso é o que tua mente tá falando para você. Mas a realidade foi, na verdade, essa aqui. Você estava andando, você caiu, se levantou. Umas pessoas notaram, mas não ligaram e continuaram seguindo a própria vida. E aquele grupo de mulheres, na verdade, estavam rindo entre elas. Elas sequer olharam para você. E o chapa que te olhou por mais tempo pode até ter te julgado, mas esqueceu logo em seguida e nunca mais vai te ver. Isso, senhoras e senhores, se chama de efeito holofote. E esse é o motivo de você, mesmo um adulto, continuar sendo tímido. Meu nome é Rodrigo e seja bem-vindo à Academia do Carisma, um canal que te ensina a ser uma pessoa mais carismática sem deixar de ser você mesmo. Se inscreve no canal. Parte 1. Efeito holofote. Uma pessoa que popularizou muito esse termo no Brasil foi o Rafael Grata. Ele fez um vídeo também sobre o efeito holofote e eu super recomendo você ver, eu vou deixar aqui na descrição. Mas no nosso caso, eu vou focar mais na timidez que vem do efeito holofote. E olha, agora eu vou ser bem sincero contigo, eu vou até te ofender um pouco, o que eu vou falar agora vai deixar algumas pessoas irritadas e eu não estou nem aí, porque o meu compromisso é com a verdade e eu não ligo se você vai ficar irritado e comentar besteira. Mas vamos lá. É o seguinte, primeiro de tudo, por que caralhos você acha que todo mundo vai parar o dia deles pra te julgar e olhar pra você? Quem é você na fila do pão? Me diz, quem é você? Você é um famoso? Você é uma pessoa que todo mundo para pra tirar foto? Você é uma pessoa polêmica que sempre aparece em páginas de fofoca? Quem é você? Por que você é tão importante assim pra uma pessoa que não te conhece parar toda a vida inteira dela pra te julgar? Quem é você? Você é um semideus por acaso, meu amigo? Você não é ninguém. Você não é ninguém, eu não sou ninguém, ninguém liga pra ninguém. Por que você vai se importar com a opinião de pessoas que sequer ligam pra você? Você não é importante, isso é um efeito na droga do teu cérebro. Ninguém vai ficar fofocando sobre você em páginas de fofoca. Ah, e por sinal, se tu curte páginas de fofoca, já sai desse vídeo aí. Já sai imediatamente, isso aqui não serve pra você. Prontinho, o Rodrigo Gente Boa voltou e vamos explicar agora como uma pessoa normal que não está estressada com você por achar que é tão importante que todo mundo te julga, meu amigo. Então vamos lá. Amigo, o nosso cérebro é mestre em nos enganar em absolutamente tudo. Porque apesar das regiões mais, digamos, modernas, como o neocórtex e afins, que é a parte mais racional que diferencia você de um animal irracional, ainda assim somos animais. E no fim, ele tenta nos proteger de ameaças como qualquer animal. Essas ameaças antigamente eram animais selvagens, eram predadores reais mesmo. Hoje pode ser um medo só de se expor ao ridículo, pode ser medo de ser julgado. E isso o teu cérebro às vezes não sabe interpretar o que é uma ameaça real, o que é um leão na savana africana te perseguindo e o que é só um julgamento besta e talvez um grupo de 3, 4 pessoas te julgando. Ele às vezes mistura isso aí. Por isso, ele cria essas historinhas paranoicas que tá todo mundo te julgando. É a maneira dele de te proteger de ameaças, mesmo que essas ameaças não existam. Esse é o motivo de eu ter sido tão agressivo com você antes, porque isso faz você realmente parar e pensar. Outro exemplo bastante comum que acontece sempre, eu já vi muita gente fazendo e você talvez já deve ter feito alguma vez. Sabe quando você posta um stories e daí você fica voltando sempre pra ver quem viu seu story? Você vê tipo, sei lá, 100 pessoas, 200 pessoas viram seu story e você não sabe, mas tu fica tipo, caramba, tem 200 pessoas vendo meu stories, é essa pessoa, será que ela quer que essa pessoa especificamente pensou de mim? E essa aqui, ela nunca fala comigo, mas ela tá vendo meus stories? E esse maluco aqui, quem é esse cara? Quem é que tá vendo meus stories? Você fica realmente achando que tá todo mundo te julgando, que tá todo mundo parando o dia deles pra fazer isso aí, te julgar. Mas na verdade, foi isso aqui que aconteceu. Ele só passou. Ele viu, passou, porque é assim que uma pessoa usa o Instagram. Ninguém tá te julgando de verdade, mas você não sabe ter essa perspectiva porque o nosso cérebro é bugado nesse quesito. Ele realmente acha que 200 pessoas pararam o dia delas pra te julgar.
E é por isso que você ainda é tímido, porque você, eu, todo mundo se acha mais importante do que realmente é. Esse é o efeito holofote, por isso esse nome. Tem um holofote apontando para você, como se a sua vida fosse um palco e todos os holofotes iluminassem somente você e todos assistissem você. Mas, na verdade, nada é real. Ninguém realmente para tudo para te julgar. Nem tudo é sobre você. Mas sabe qual é a pior parte disso? Em algumas pessoas, isso gera até um senso de importância falso. Tipo, não que ela fale com essas palavras, mas a pessoa pensa, olha como todo mundo tá me vendo, deve ser porque eu sou muito importante, a minha opinião é muito importante, olha isso. Quando você reposta alguma coisa que reforça a tua opinião, sei lá, algum post político, ou você postou como o seu time de futebol ganhou, ou você postou qualquer coisa inútil que ninguém está nem aí, e você se sente, nossa, as pessoas estão vendo a minha opinião, quer dizer que eu sou importante, a minha existência nesse mundo não é somente uma poeira cósmica que não muda nada, eu tenho valor, eu sou importante. Sabe o que isso faz? Gera timidez. Quando você se acha mais importante do que é, você acha que tá todo mundo te julgando. Efeito holofote. Parte 2. A timidez criada a partir de uma mentira. Entenda, o nosso cérebro não foi feito para viver com tanta informação, tanta gente junta no mesmo lugar, tanta coisa acontecendo rápido. Por isso que você tem a impressão que o tempo está voando, o tempo não muda, a tua percepção dele, sim. Já fomos tribos nômades que se estabeleceram e começaram a criar agricultura, estabelecer-se, formaram uma comunidade, daí isso virou uma cidade, depois virou um governo, uma cultura, multiplica isso aí por bons séculos aí e pronto, você tem a gente hoje em dia. E o nosso cérebro, apesar dele se adaptar bastante, ele é muito bom em se adaptar, quase sempre ainda sobra um bugzinho da evolução. Quando você vê esse monte de gente que tá te vendo nas redes sociais, ou até mesmo um monte de gente numa cidade grande, que você não tá acostumado a ver tantas pessoas assim, se você fosse um ser humano mais primitivo, que estaria acostumado a ver só tua família, o pessoal da tua vila e pronto. Aqui no mundo moderno, você tá sempre sendo olhado, mas não olhado no sentido de julgamento, mas olhado literalmente, porque você está no campo de visão das pessoas e eventualmente você vai ser visto por muitas pessoas, mas não vai ser notado, porque não somos importantes. Só que o teu cérebro fica muito ansioso, ele cria esses cenários porque a gente não foi feito para viver assim. Tá, Rodrigo, eu entendi já, mas como é que isso aí se transforma em timidez na prática? Imagina essa situação, você está num restaurante e o garçom trouxe o prato errado, ou sei lá, ele não colocou o jeito do prato que você pediu exatamente. Você pensa por um tempo em reclamar, não reclamar, mas falar, ei cara, tá errado isso aqui, não sei o que, eu pedi direito, e a tua cabeça começa a pensar, pera, e se eu parecer chato? E se o atendente me trata mal na frente de todo mundo? E se esse erro fizer eu virar uma celebridade porque eu tratei mal o garçom? E se o garçom ficar muito chateado comigo? E se tudo isso acontecer? Qual é a realidade? Na prática, esse garçom tá atendendo pessoas há muito tempo na semana inteira. Você só é mais um, ele não tá ligando pra você. Ele não vai levar nada pro pessoal. Ele não vai se sentir ofendido porque você pediu pra ele trocar o prato. Ele já fez isso várias vezes na semana e não é você que é tão especial que ele vai parar o dia dele pra te julgar. Percebe que esse efeito holofote vira timidez no fim do dia? Porque daí ele impede você de fazer coisas que uma pessoa normal deveria fazer normalmente. E sabe qual é o pior? Se você cede a esse efeito holofote, você só reforça ele. O teu cérebro tá aprendendo a achar ainda mais que tu é especial e que tá todo mundo te julgando. Isso só aumenta ainda mais a tua timidez. Rodrigo, como assim? Existe uma coisa chamada na neurociência, acho que você já deve ter ouvido falar isso aí, na ciência dos hábitos também, que é o reforço positivo e punição. Qualquer comportamento, quando ele é reforçado, ele tende a se repetir, e quando ele é punido, ele tende a não se repetir. Imagina que tu entra na casa de um amigo seu de sapato, e ele diz pra você, ei cara, tu pode só tirar o sapato aí pra não sujar a casa? Daí você vai lá e tira o sapato. O que aconteceu? Ele puniu, de uma maneira bem educada e respeitosa, o fato de você estar de sapato. Então, na próxima vez que você for para a casa desse seu amigo, você vai tirar o sapato, porque ele puniu o fato de você estar de sapato. Caso ele não tivesse dito nada, você continuaria de sapato. Então você foi modulado por essa punição, digamos assim. O reforço positivo é a mesma coisa, só que ele reforça um comportamento. Imagina que você começou a ir pra academia e o teu grupo de amigos que já ia pra academia te elogia. Fala, pô, cara, teu shape tá aumentando, tá ganhando massa, continua. Isso é um reforço positivo. Ou seja, o comportamento de tu ir treinar e de tu falar pros teus amigos foi uma coisa bem vista.
Ou seja, você tende a ficar mais motivado porque você foi reforçado para isso. E o efeito holofote, você está constantemente dando reforço positivo para ele. Por exemplo, imagina que tu precisa falar em público, mas tem muito medo e tá todo mundo te julgando, aquela historinha que você conta pra você mesmo. E você convence um amigo seu a falar no seu lugar numa apresentação enquanto você só passa o slide. Ninguém te elogiou por isso, mas você reforçou a sua timidez e o medo de falar em público ao não se expor. O fato de você ter escolhido não se expor, você ficou confortável. Nossa, ainda bem que eu não tive que fazer isso. Isso, querendo ou não, é um reforço. Isso só aumenta o efeito holofote. E na próxima vez que você estiver em público, você vai sentir esse mesmo medo e vai tentar reforçar com alguma defesa. Isso é inútil. Sempre que esse efeito holofote aparecer, para mesmo, pisa no chão, estrala o dedo, faz alguma coisa externa pra te lembrar. Opa, peraí, eu não vou reforçar esse comportamento. Mas, Rodrigo, me diz uma coisa. O que você falou faz muito sentido, de fato, eu não sou tão importante assim, eu percebo isso, mas eu conheço, Rodrigo, no meu grupo de amigos ou no meu trabalho, ou sei lá, eu conheço gente que sempre julga todo mundo. Eu tenho um amigo meu que, meu Deus, não pode acontecer nada na rua que ele fica julgando. Eu tenho um primo meu, uma tia minha, que sempre que eu faço uma coisa, ela julga, ela fica falando. Rodrigo, como assim as pessoas não ligam pra mim? Sempre tem gente me julgando. Sim, amigo, sempre vai ter um desocupado que adora ficar apontando o dedo pros outros, adora ficar dizendo que tá errado no mundo, na política. É o tipo de pessoa que fala, meu Deus, se eu fosse o presidente do Brasil, eu seria estaria tudo certo. É o tipo de pessoa que fala mal do chefe, fala que o chefe também não sabe trabalhar. Se fosse eu, ele adora ser a razão. Mas eu vou te falar uma verdade. Essas pessoas são as mais inseguras de todas. As mais inseguras que eu, mais inseguras que você, que sofremos do efeito holofote. Elas são piores que a gente. Primeiro, elas podem julgar, mas na prática, 5 segundos depois elas esquecem, porque elas deveriam estar resolvendo os próprios problemas da vida dela. Segundo, essas pessoas, em 90% dos casos, são frustradas na própria vida. Preste atenção, elas têm muitas pendências e problemas não resolvidos com elas mesmas. A maneira delas mascararem esses problemas delas mesmas é julgando todo mundo. Ou seja, quando alguém te julgar assim, não se sinta mal. Sinta pena. E eu vou te contar uma situação real que eu presenciei ao vivo. Na minha cidade, teve um show do David Guetta, o DJ lá que você deve conhecer, e eu e uns amigos fomos. Ora, David Guetta, aquelas músicas clássicas que marcaram a nossa infância de quem nasceu nos anos 2000, 2001, e eu fui num grupo, e tava muito legal. Mas eu olhei pro lado e eu percebi uma situação meio estranha. Tinha um casal olhando direto pra um dos meus amigos. E esse meu amigo, ele tava muito animado. Ele tava muito feliz, ele gosta muito do David Guetta. Ele tava pulando, tava dançando, não tava nem aí, não tava ligando pra nada. E ele não tinha ingerido uma gota de álcool ou de quaisquer estimulantes. Era simplesmente ele que tava muito feliz. Mas esse casal tava apontando meio que discretamente pra ele, tava cochichando entre si, tava meio que julgando e rindo meio que escondido dele. Eu juro, eles passaram praticamente o show inteiro julgando e apontando e rindo e cochichando sobre o meu amigo, enquanto ele estava simplesmente aproveitando o show. Amigo, eu te pergunto, o meu amigo deveria ligar para esse julgamento? Analisa a situação. O indivíduo estava aproveitando o show de um DJ lendário que quase nunca apareceria na nossa cidade, enquanto duas pessoas frustradas e com problemas não resolvidos estavam perdendo tempo num show que eles pagaram para julgar? Me diz na sinceridade. Você tem raiva ou pena disso? É uma situação digna de pena. Não se sinta incomodado por isso. Lembre-se, as pessoas que mais julgam, as que mais apontam o dedo, que mais querem dizer quando alguma coisa está errada, 95% das vezes é uma pessoa frustrada que não sabe resolver os próprios problemas e desconta isso nos outros. Não é pessoal, você deve sentir pena disso. As pessoas mais carismáticas e mais tranquilas raramente perdem tempo julgando de verdade. Elas têm mais o que fazer em vez de julgar pessoas. E claro, não é de uma vez que tu vai perder isso aí, amigo. Não é depois de ver esse vídeo que magicamente tu vai mudar toda essa conexão neural que teu cérebro fez para te proteger de julgamento. Relaxa.
Dê tempo ao tempo, você deu o primeiro passo, que é a consciência do problema. Mas, para dar outro passo e realmente acabar com esta maldita timidez que atrapalha na tua vida em tudo, atrapalha tuas relações, atrapalha tua vida amorosa, atrapalha tua vida profissional, atrapalha tudo, porque ser tímido é uma droga, cara. Eu já fui bastante, eu sei como é que é, e esse efeito holofote só acaba com o nosso carisma. Olha, a timidez realmente é uma porcaria, não ganhamos absolutamente nada com esta droga da timidez. Por isso que a minha sugestão para você é controlá-la, mas de preferência acabar com ela, a ponto de tu não ser mais tímido, de isso não ser mais um problema. Na minha escola de carisma, a Academia do Carisma, também o mesmo nome do canal, temos um módulo somente de timidez. Eu ensino lá um método comprovado que já foi atestado por vários psicólogos e pessoas que trabalham com pessoas que têm problema de timidez, como vencer a timidez. A Academia do Carisma é uma escola de carisma, ou seja, ela vai te ensinar do absoluto zero como ser uma pessoa carismática, todas as habilidades sociais necessárias, como causar uma boa primeira impressão, como conversar com qualquer pessoa, como conversar com grupos, como convencer as pessoas das suas ideias, como se destacar em ambientes novos, como falar de uma maneira que as pessoas queiram te escutar. Como contar histórias, sim, até contar histórias para grupos de pessoas você vai aprender com a Academia do Carisma. Bom, se isso é do teu interesse, você realmente está cansado de não saber se comunicar com as pessoas, das pessoas te ignorarem ou até te cortarem sempre quando você fala, ou até da tua timidez, eu recomendo que você faça parte da Academia do Carisma e aproveita que agora está pela metade do preço. Clica no link da descrição embaixo e faça parte da Academia do Carisma. Eu espero de verdade que eu tenha te ajudado e até a próxima.